quero aproveitar que a igreja está de pé e ler o texto que está no meu coração, capítulo 37 do livro do Ezequiel, para conciliar ao tema tão bem sugestivo, versículos 16 por diante. Ezequiel 37, 16 por diante, tem um texto que diz: Tu, pois, ó filho do homem, toma um pedaço de madeira e escreve nele, por Judá e pelos filhos de Israel, os seus companheiros, e toma outro pedaço de madeira e escreve nele, por José, vara de Efraim, e por toda a casa de Israel, seus companheiros. E ajunta um ao outro, para que se unam e se tornem uma só vara na tua mão. E quando te falarem os filhos de teu povo, dizendo: porventura não nos declararás o que significam estas coisas? Tu lhes dirás: assim diz o Senhor Deus: eis que eu tomarei a vara de José, que esteve na mão de Efraim, e das tribos de Israel, suas companheiras, e as juntarei à vara de Judá, e farei delas uma só vara, e elas se farão uma na minha mão. E as varas sobre que houveres escrito estarão na tua mão perante os olhos deles. Dize-lhes, pois: assim diz o Senhor Deus: eis que eu tomarei os filhos de Israel dentre os gentios, para onde eles forem, e os congregarei de todas as partes, e os levarei à sua terra, e deles farei uma nação na terra, nos montes de Israel, e um rei será rei de todos eles, e nunca mais serão duas nações, nunca mais para o futuro se dividirão em dois reinos. Amém? Queiram tornar os vossos assentos, queridos, enquanto quero fazer menção de louvor a Deus pela vida de toda a organização do centenário, pastor Arnaldo, pastor Carlos e todos que juntamente com eles cuidaram da minha logística, da minha estada. Que Deus recompense-os, como também reverenciar os nossos amigos cantores, pastores Oséias, Giliades, Sara, pastor Diógenes, irmã Isabel, em nome deles, extensivo a todos os demais. É um prazer rever pastor Acioli, pessoal do Paraná, amigos. Que Deus abençoe a vós. Queridos, sei da programação, está entre nós o nosso pastor, o presidente, pastor da CGADB, Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil, aqui na pessoa do pastor Edson. E eu ainda tenho um pouco de juízo. Meu pai dizia que aonde está ele, eu tinha que me sentar, calar e ouvi-lo. Então, o senhor o presidente, a honra é do senhor. Por favor, eu vou me sentar. Com a sua permissão, pregarei o que está no meu coração. Queridos, temos lido um texto, tendo em vista que estamos em um centenário e uma proposta temática de uma geração anunciar, falar para outra as grandezas de Deus. Quando nós analisamos o privilégio a nós dado, temos motivos para continuar. Permita-me contextualizar a Bíblia debaixo da submissão do respeito aos mestres e doutores presentes entre nós, do quais não sou digno desta posição. Quando nós lemos a história da grandeza de Deus, começamos com o Gênesis capítulo 1, aonde Deus cria todas as coisas.
O capítulo 2 do Gênesis vem o ápice da criação de Deus, o ser humano. O capítulo 3 do Gênesis vem a decepção, quando a queda, o pecado prevalece. O capítulo 4 do Gênesis vem a consequência do pecado. O capítulo 5 do Gênesis vem a genealogia. E o capítulo 6, a degradação geral do gênero humano. Então toda a grandeza de Deus é afetada pelo pecado de forma generalizada. Então diz a Bíblia que Deus resolveu desistir e acabar com a criação por conta da desobediência e da brecha que o pecado encontrou. Mas a Bíblia diz que quando Deus assina a sentença, vem a graça, e a graça poupa 8 seres humanos. Capítulo 7 do Gênesis vem a braveza do dilúvio. Capítulo 8 vem o recomeço. Então Deus, por meio de 8 almas que compunham no contexto humano aquela geração, vai recomeçar a apresentar a sua grandeza a toda a terra. Começa com 8 habitantes, com 8 seres humanos, a geração do recomeço. Capítulo 9 do Gênesis, vem Deus e devolve a esta geração a grandeza que Adão havia perdido, o governo humano. Capítulo 10, origem dos povos. Capítulo 11, a geração do recomeço decepciona e não tem o que contar a geração futura em termos de grandeza divina, tendo em vista que espalhados, confusos, sem Deus, estão na terra. Aí vem o capítulo 12 do Gênesis. Capítulo 12 do Gênesis, Deus vem com um privilégio de uma corrente sanguínea. Ele vai estabelecer o projeto igreja, a geração igreja, coletivamente falando. E qual é a intenção deste projeto? Anunciar a toda esta terra que havia se espalhado na origem de Sem, de Cã e de Jafé, estavam sem Deus. Então Deus, do meio desta geração, pega um homem chamado Abraão para começar um projeto espiritual, um projeto que uma geração ia continuar anunciando as suas grandezas a toda a terra. Então, por meio de Abraão, o projeto era: por meio de ti abençoarei, alcançarei todas as famílias da terra. Capítulo 12, Deus começa e tira Abraão da sua terra, do meio da sua parentela, em um contexto transcultural, para uma terra que ele lhe mostraria. Abraão sai da sua terra e por meio dele vem Isaque, e com Isaque vem Jacó. Jacó vai descer ao Egito em uma geração, Gênesis 46, 26, composta de 66 pessoas das suas entranhas, com ele 67, com José, que já estava no Egito, 68, Efraim e Manassés, 70 almas. Então descem o projeto igreja para o Egito, para desabrochar, para mostrar através de terras alheias quem é Deus e o seu poder. 70 almas estão no Egito. Com o passar do tempo, o projeto eclode e o projeto se torna ameaçador. Agora, o projeto para anunciar a grandeza de Deus vai assustar a maior autoridade política do Egito, Faraó. Os patriarcas passaram, mas deixaram um legado para a geração: quem era o seu Deus. Então agora Faraó se assusta pelo crescimento da igreja, o desabrochar da igreja Israel.
Então ele vai tentar abafar, coibir pelo poder econômico. E ele determina, aperta, aumenta a carga de trabalho, para que os homens da linhagem de Abraão não tenham tempo de fecundar. Meu companheiro, meu amigo pastor Nilson, ouvi agora. Ou seja, para que os homens dos hebreus não tenham como fecundar as hebreias. Mas isto não resolveu. Então ele decide, vamos torná-los escravos, tirá-los o direito e viver só por trabalho. Mas a igreja crescia. Então ele vem para o poder da morte que estava em suas mãos. Usa a parteira para dizer, a linhagem é sanguínea, vem de Abraão. Então vamos eliminando a linhagem única, acaba com o projeto. Então ele dá ordem às parteiras para que elimine todos os meninos que nascessem nos hebreus. As mulheres, as meninas podiam viver, pois vivendo elas, casaria com os egípcios. Mas a originalidade do projeto, Abraão, era eliminada. As parteiras não conseguem resolver. E a igreja continua crescendo. E uma geração, aleluia, vai crescendo. Aí ele agora não tem o que fazer. Só tem um jeito. Usar um contexto nacional. E decreta para que todos os egípcios que ouvissem o choro de um menino, ou soubessem que nasceu um menino no arraial dos hebreus, eles tinham que eliminar. Era a ordem do faraó. Então é quando vem o Êxodo, capítulo 2. Aí diz capítulo 2, que no meio da matança, eram os vizinhos, era a autoridade do rei. Nasceu um hebreu, tem que morrer. É o fim da igreja, é o fim da geração. Então observem que agora nasce um menino chamado Moisés. Quando Joquebede olha, não tem como desistir dele. Aí diz a Bíblia que Moisés é filho de Arão. Arão vem de Levi. Levi vem de Jacó. Jacó vem de Isaac. Isaac de Abraão. A linhagem do projeto continua. Ela esconde por 3 meses e não tem como mais esconder. Então, se não tem como esconder, não vou deixar ninguém fazer o que eu faço. Se é ordem jogar os meninos no Nilo, eu vou fazer. Prepara o cesto, coloca o filho dentro para abrir mão e joga no Nilo, cumprindo uma ordem, um edito de Faraó. E diz a Miriam, eu não tenho coragem de olhar, mas vai acompanhando e vê o que vai acontecer. Aí solta o cesto no Nilo, o vento vem e vai conduzindo o cesto e leva direto para o balneário da filha de Faraó. Quando chega no balneário, ele para. Aí ela vai tomar banho e ouve o choro e vê o cesto. Quando traz o menino, o coração dela se apaixona. Quando Miriam vê, se aproxima e diz, senhora, eu conheço uma mulher que está lactante, que está com o peito cheio de leite e pode amamentar o menino para a senhora até desmamar. Quer que eu vá? Chame-a. Ela disse, vai, chama e diz a ela que cuide dele e eu vou pagar um bom salário. Agora o Faraó, que queria parar a igreja, vai patrocinar o projeto. É ele que vai financiar o projeto para crescimento. Observe que por meio de Moisés vem Deus anunciar com esta igreja as suas grandezas no Egito. Quando saímos do capítulo 14 do Êxodo, esta igreja vai sair do Egito glorificando. E esta geração que sai do Egito para a terra prometida vai adorando, cantando e dizendo, após as grandezas, o Senhor é a nossa bandeira, o Senhor é o Deus forte, é o Deus que salva, é o Deus que livra. Entra no deserto. A geração que sai do Egito entra no deserto. 40 anos no deserto como igreja. Pasmem, o salmista no Salmo 45, ele traz o relato da geração do deserto. Salmo 95
versículo 10, no hino ele diz que assim diz o Senhor, que durante 40 anos fui desgastado e estive desgastado com esta geração. Aí sai a geração e entra a geração do Jordão. A geração do Jordão vai ver coisas maravilhosas. A geração do Jordão vê as muralhas de Jericó implodirem e entra na terra prometida. A geração do Jordão toma posse da terra e agora vai desfrutar das bênçãos de Deus. Morrendo Josué, esta geração que anunciou a futura geração a passagem do Jordão, o memorial do capítulo 4 de Josué morre, e Josué e os anciões. Capítulo 2 dos Juízes diz que levanta uma nova geração que não conhecia Deus e nem os seus milagres. Esta geração agora vai decepcionar e termina o livro de Juízes sem rei, sem líder e sem Deus, vivendo do jeito que queria. Esta geração vai terminar no capítulo 4, versículo 22 de 1 Samuel. E o hino que eles cantavam não eram os melhores. Dizia: Icabode, lá se foi a glória de Israel. Esta geração termina sem a glória, envergonhada e perdida. Quando pensavam que Deus ia desistir, aí Deus não desiste do projeto igreja. Tem que levantar uma nova geração que vai anunciar as minhas grandezas. Então entra quem? A geração de Davi. A geração de Davi vem agora na sequência, e a geração de Davi não se preocupa com o cargo. A geração de Davi não se preocupa com uma coroa, mas se preocupa em trazer o avivamento, a glória, a arca de volta para Jerusalém. Ele traz a presença. E a Bíblia diz que Deus faz com Davi uma aliança de sal, comprometimento, e promete a ele ser fiel à sua dinastia, e após ele a sua geração. Mesmo errando, Deus não ia desistir. Aí é por isso que Davi, entre outros, vai cantar um louvor no Salmo 145. Eu exaltarei o teu nome, eu te engrandecerei enquanto viver, e uma geração após a minha vai contar as tuas grandezas às gerações que irão vir posterior. Davi sai, e Deus vai usar a sua geração por meio de Salomão. Salomão é um dos homens que mais viu a grandeza de Deus no contexto econômico e no contexto de glória. Foi Salomão que provocou a Deus a morar na terra de novo, segundo as Crônicas 7:16. Quando ele elabora o templo e constrói, o próprio Deus diz a ele: eu vou habitar aqui perpetuamente. Ninguém me tira mais do meio de vocês, porque os meus ouvidos vão estar aqui todos os dias, de forma perpétua. Ele provoca Deus morar entre o povo. Mas tornou caro o glamour do templo e a sustentação econômica de Jerusalém exigia muitos recursos. Então Salomão esquece as grandezas de Deus e vai fazer alianças diplomática política com outros reis para sustento político, infringindo os protocolos de Deus e que aprendeu do seu próprio pai. Para sustentar o glamour, ele vai aumentar os impostos do povo do norte de forma exorbitante,
para a luxúria de Jerusalém, casas com a filha de reis pagãos. E Deus diz: não gostei do que você fez. Eu vou rasgar o reino e vou dividir. Só não vou fazer agora por amor ao teu pai. Mas aguarde. Salomão morre e Roboão assume o poder. Quando Roboão assume, tem uma chance. Os representantes legais das tribos do norte o procura para abaixar os impostos. E diz: teu pai foi duro, nos tratou com braço duro e com mão forte. Alivia os impostos. Ele vai pedir conselhos e volta dizendo: se o meu pai foi duro, eu vou aumentar mais ainda. Ele não foi cônsul. E Jeroboão vem representando José Efraimitas, e 10 tribos abrem mão de Judá. E o projeto que foi feito unido em um só projeto, em uma só corrente sanguínea, se divide. E a divisão não faz prosperar. Agora as 10 tribos que vão para o norte do projeto original não podia mais cultuar em Jerusalém, porque Jeroboão não deixava, com medo de Roboão sustentar o povo. Vai levantar altares aos deuses pagãos. E aquele projeto original já não tem mais grandeza de Deus, porque vai adorar os deuses pagãos. Vêm os sírios e os dominam, assírios, e os domina e os leva cativos para as cidades da Síria. E agora vem Judá, não aprende a lição e também é corrompido pela decepção. Então vem os caldeus e vão massacrar Judá. Agora imagina, o projeto que era unido, levantado para apresentar a grandeza de Deus. Agora Judá, Jerusalém, palco de grande avivamento, palco de admirar as nações, agora vai ser castigado, vai de forma rachada, dividida, sendo levada para o cativeiro. Cativeiro esse que humilhou os sacerdotes, humilhou o povo, e choravam de aflições. Sai o orgulho, sai o glamour e vem a vergonha. A cidade é devastada, a proteção é rompida, os muros são fendidos e a vergonha agora vem. Como um projeto original que foi levantado para falar da grandeza de um Deus tremendo, agora está exposto à vergonha de forma mundial. Acabou, não tem mais jeito. A Bíblia diz, o salmista fala que as nações que respeitavam, que temiam, vangloriavam-se e diziam: acabou, não tem mais jeito. Agora esta geração, a geração de Davi, parece que vai ser eliminada. A geração de Davi vai para o cativeiro com o seu último rei, e era o fim, não havia mais posterior na ótica humana. Então observem que agora chegam em Babilônia sem direito a culto, porque na crença Deus só ouvia oração em Jerusalém. Fora das fronteiras de Israel nem adiantava orar, que Deus não ouvia nem louvor, nem oração. Então agora estão a mais de 1000 quilômetros da fronteira do templo em Jerusalém. Agora não tem mais como adorar, não tem mais como falar de Deus fora de Jerusalém. Os instrumentos não adianta cantar, que Deus não vai ouvir. Pendura nos salgueiros, joga para lá. 70 anos aproximado, sem culto e sem grandeza, só humilhação. A ponto que diz o texto que eles começaram a perder a esperança e diziam um para o outro: Deus se esqueceu de nós, Deus nos sepultou. Quando eu fiz história dos hebreus, o professor dizia que quando eles enterravam ou jogavam os cadáveres das gerações que morriam no vale, porque eles tinham esperança de um avivamento, a poeira vinha,
O vento trazia areia e sepultava os ossos. E eles não tinham esperança e diziam: o Senhor nos sepultou, o Senhor esqueceu de nós. Excelentíssimo senhor deputado, quando nós analisamos, no meio da divisão, no meio do caos, aí vem Deus para tentar despertá-los. Vai Deus, cruza a fronteira, vai na Babilônia e joga um profeta, transforma um sacerdote em profeta, para advertir aquela geração. Coloca Ezequiel no meio do povo, e agora Ezequiel vai falar acerca de Deus. Por quê? Porque o povo se arrepende. Quando há arrependimento, não tem como impedir o agir de Deus. A Bíblia diz que aquela geração levanta um dia, lembrando dos cultos em Sião, lembrando da glória que caía no louvor, e quando acordaram, choro vem, vão para a beira do rio e começam a chorar. Os soldados vão humilhar. Cantem agora um daqueles hinos que vocês cantavam lá em Sião. Não podemos cantar a Deus em terra estranha, fora da fronteira. Aí alguém consegue cantar o Salmo 138. Quando canta, aí Deus cruza a fronteira, sai de Sião e vai na Babilônia. E diz: Ezequiel, vai na mata, na linguagem nordestina, corta um pedaço de madeira, pastor João Maria, reverência. E neste pedaço de madeira, escreve com letras garrafais: Efraim por José e todos os seus companheiros de Israel. Pega outro pedaço de madeira e escreve: Judá por Judá e a casa de Judá. Quando tu escrever, gruda uma na outra, põe nas costas e sai andando na rua de Babilônia. Imagina o profeta com um pedaço de madeira grudado no outro, com o nome das duas tribos unidas, sem dizer nada. Trouxe expectativa. Aí Deus disse: quando os filhos de Israel te perguntarem, tu não vai nos explicar o que é isso? Aí você vai dizer-lhes: assim diz o Senhor, eu vou levar vocês de volta, mas unidos, porque a partir de agora vão voltar em uma madeira só. Eu vou unir vocês e vou levá-los de volta. E eu vou trazer um rei para vocês. E agora, com este rei, nunca mais haverá divisão. O projeto vai andar. O projeto vai andar, porque a partir de agora vai ser uma madeira só. Aí ele vai a Ezequiel e diz: vamos ali comigo. E leva Ezequiel no meio de um vale. O vale estava cheio de caco de ossos. Ele diz: é toda a casa de Israel, é o projeto, olha como está. Nem tutano tem mais. Tu acredita que eu ainda posso ser glorificado por meio deles? Só o Senhor sabe. Profetiza. Leste, norte, sul, oeste, o vento sopra dos 4 pontos cardeais. O que é bonito é que o vento vai tirando a areia e os cacos de ossos já sem tutano vão levantando e pegando a corrente do vento. Não tinha semáforo, não tinha stop, era osso cruzando com osso e nenhum osso batia no outro, tinha que grudar na madeira, era uma madeira só, tinha cada osso grudar no seu osso. Daqui a pouco o exército está formado. Mas Senhor, não tem vida. Profetiza para eles: eu vou trazer carne, eu vou trazer nervo, vou colocar tendão, vou cobrir de pele e vou encher do meu espírito e o projeto viverá. Arranca da Babilônia. E agora unidos, com as harpas nas costas,
instrumento nas mãos, vão rasgar mais de 1000 quilômetros adorando, de volta para Sião. Enquanto eles rompem pelo caminho, as grandezas de Deus vão subindo as montanhas e as nações vão ter que engolir. Subiam e viam e começavam a dizer: grandes coisas fez o Senhor a esta geração. Aí eles enchiam o peito. Grande é verdade, quando o Senhor restaurou a nossa sorte e nos tirou de volta do cativeiro, parecia sonho. Ficamos como quem estava sonhando. A nossa boca se encheu de riso e a nossa língua tinha um cântico novo. Então as grandezas de Deus chegam nas nações e elas dizem: grandes coisas fez o Senhor a esta. É por isso que nós estamos alegres. Chegam em Sião unidos e não tem força para recomeçar. Aí Deus usa o profeta Ageu para dizer a eles que recomeçassem. Subam as montanhas, cortem madeiras, reconstruam o templo, porque eu tenho aliança com vocês, não vou desistir. Eu vou estremecer as nações por meio de vocês, geração. Meu é a prata e o ouro. Recomece que a glória da segunda casa vai ser maior que a da primeira. Esta geração recomeça.